Olá pessoal, tudo bem? Pensou que eu não voltaria mais, né? Tá aí, enganaram. Voltei sim, pessoal. Voltei porque vocês acham que eu ia abandonar vocês? Jamais, pessoal, tá? Que nem eu falei pra vocês, encerrando o curso, eu continuo aí à disposição de vocês, tá? Só não pode ligar pra mim lá na hora da prova, porque aí vai dar problema, tá? Tanto para você quanto para mim, tá? A Polícia Federal vai baixar e pronto, pessoal. Aí lembra que é o Ministério Público Federal que exerce aí a ação penal pública nesse caso, porque aí, né, colar lá na prova vai dar problema. Não pode ligar para mim, estarei à disposição de você, evidentemente. Isso é brincadeira, pessoal. Estou à disposição de vocês. Pelo e-mail, tá? Hoje eu vou cumprir aquilo que nós tínhamos combinado de resolver as 3 últimas provas, né? A de 2010, a de 99 e a de 96 pelo SESP. Pensou, né, pessoal, que eu tinha esquecido, né? E saio desse estúdio daqui a pouco e vou para o outro ali gravar a revisão geral, batendo tópico por tópico, tá certo? Pessoal, você tem que fechar esse concurso. Você vai fazer o seguinte: eu estou fazendo a minha parte, Marcelo, e eu vou fazer o máximo. Vou pegar essas 2 semanas. Hoje o professor Luiz determinou que todo mundo estivesse aqui para fazer a revisão geral para quê? Para soltar para você logo, para você ter 2 semanas para estudar, tá certo? Então, né, hoje já diretamente falaremos das 3 últimas provas, né? A nossa gravação, a nossa última aula foi sobre ontem nós falamos sobre o que mesmo? Sobre o que? Já esqueceu, Marcelo? Sobre Conselho Nacional do Ministério Público, né? Conselho Nacional do Ministério Público. Você acha que vai cair uma questão do Conselho? Sem dúvida, pessoal. Sem dúvida vai cair uma questão do Conselho. Tá certo? Na revisão geral daqui a pouco eu ainda falo dele, do Conselho Nacional. Vamos direto então às questões, pessoal? Tá? Técnico Administrativo 2010 CESP. A organização, as atribuições do Estatuto do Ministério Público e o Estatuto do Ministério Público da União estão claramente dispostos em legislação específica, que é a legislação, a Lei Complementar 75, acerca dos princípios e das funções da referida instituição e dos seus membros, julgue os itens que se seguem. Olha o que quer saber sobre os princípios e sobre os princípios e funções. Tá certo? Julgue os itens seguintes. Vamos lá? Para exercer o controle externo da atividade policial, o MPU emprega meios estritamente judiciais e só pode representar a autoridade competente, requerendo a instauração de inquérito policial. Totalmente errada. Tá certo? Totalmente errada. Podia parar já por aqui para não perder tempo, né, professor? Exatamente. Para exercer o controle externo da atividade policial, o Ministério Público da União emprega meios judiciais e extrajudiciais. Do jeito que está aqui, está dizendo que para controlar o serviço da polícia, o Ministério Público tem que pedir ao juiz. Por exemplo, como se fosse assim, ó, para o Ministério Público adentrar numa delegacia, teria que pedir permissão ao juiz, meios judiciais. Negativo. Para exercer o controle externo da atividade policial, o Ministério Público tem livre acesso a delegacias, a unidades prisionais, presídios, manda instaurar inquérito policial, tá certo? Propõe a ação penal, ou seja, ele pode fazer tudo. Claro que a menos quebrar o sigilo bancário do policial, porque aí é só ordem judicial. Então aqui está errado, porque meios estritamente judiciais, não. Meios judiciais e extrajudiciais. Meios extrajudiciais é quando o Ministério Público, por exemplo, instaura um procedimento dentro da unidade do Ministério Público para investigar o Marciano Xavier, policial que eventualmente tenha aí deixado de... falhado no que tange ao dever funcional, que é a prestação do serviço investigatório, atividade fim da polícia, tá certo? Isso está errado também. E só pode representar a autoridade competente requerendo a instauração de inquérito. Negativo. Só pode representar requerendo a instauração de inquérito, ele pode requerer requerer não, requisitar. Primeiro que está errado é que não é requerer, né? Requisitar a instauração de inquérito e mais, ele mesmo pode investigar a atuação do policial.
Ok? Então está errada a questão, exatamente porque meios estritamente judiciais e limitou aqui a atuação do Ministério Público, né? Tá doido, né, Marcelo? Limitar a atuação do Ministério Público? Não pode, tá certo? Errada, então. Tá? Como que ele poderia cobrar de novo, Marcelo? Pessoal, cuidado, trocar aqui controle externo por controle interno. Controle interno não é feito pelo Ministério Público. E outra coisa, no que tange ao controle externo, cuidado. Quem que faz o controle externo mesmo? Quem que faz o controle externo? Ministério Público da União. Sim, mas dentro do Ministério Público da União nós temos 4 ramos. A quem compete o controle externo? MPF. Para o MPT, muito bonito para sua cara, mas MPT não, porque o MPT não tem controle externo da atividade policial. Muito bem, MPM e o MPDFT, tá certo? Por que o MPT não tem? Porque o MPT, senhores, não tem polícia auxiliar. No sentido de que não mexe com crime, melhor dizendo, não é que não tem polícia auxiliar, ela não atua na matéria criminal. O MPF faz a fiscalização, exerce o controle externo das polícias federais, tá? Da Polícia Federal. O MPM da Polícia Judiciária Militar, né? Por exemplo, soldado do Exército praticou um crime, ou esse crime militar será investigado pelo próprio Exército. Quem vai fiscalizar esse serviço do Exército no que tange a investigação? MPF? MPDFT? Não. Ministério Público Militar. E o MPDFT fiscaliza, controla a atividade da Polícia Judiciária do Distrito Federal. A Polícia Civil aí do Distrito Federal tem o controle acirrado do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Então, senhores, não entra aqui o MPT, tá certo? Para exercer esse controle, pode requisitar a instauração de inquérito policial, pode utilizar-se de medidas judiciais e extrajudiciais, pode o próprio Ministério Público investigar através de outros procedimentos, tá certo? Tá? Se o Ministério Público não quiser investigar, quer mandar investigar, ele manda instaurar inquérito policial. Mas não é só representar para instauração de inquérito policial. Tranquilo? Tá? Então, cuidado, MPT não tem esta atribuição de controlar a atividade policial. É o único ramo do MPM que não controla a atividade policial. 41, né? Também de 2010, pelo SESP, técnico administrativo, é prerrogativa processual do Procurador-Geral da República ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso aí nem cai mais, que isso aí já está tão fácil para nós. Muito bem, parabéns. Ó. É prerrogativa do PGR no que tange. PGR pode... Mas para aí, Marcelo. Para aí, pessoal. PGR pode responder processo? O PGR não está imune a processo? Não tem que esperar terminar o mandato do PGR para processá-lo? Muito bem, isso mesmo, negativo. O PGR, ele responde ao processo no exercício durante o mandato, sim, diferente do presidente da República, né? Que tem que esperar terminar o mandato para instaurar o processo, a menos que o fato tenha ligação com a profissão, praticado no exercício da profissão. Isso para o presidente da República. Para a PGR, ele não tem a prerrogativa da imunidade no sentido de não responder a processo no exercício do mandato. Responde sim, senhor. Agora ele tem a prerrogativa de, e agora? Se ele responde, onde ele vai ser processado? Exatamente no Supremo Tribunal Federal, alternativa correta. E se fosse aqui, pessoal? É prerrogativa processual do Procurador-Geral da República ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Supremo Tribunal Federal. Aí estaria errado. Por quê? Porque no crime de responsabilidade, quem julga mesmo? Aí, muito bem. Senado Federal. Né? Tem gente que está falando, Marciano, ó, o pessoal da minha casa está falando que eu estou doido. Entendeu? Porque eu estou assistindo e vou respondendo. É isso mesmo, pessoal. Tem que interagir. Tá? Porque veja bem, pessoal, o direito, ele já é algumas situações, por exemplo, eu agora no final
do curso, eu não poderia dizer para você no início do curso que a legislação complementar 75 era extremamente difícil, que era não sei o que e tudo mais. Agora você deu e viu que não é que é difícil, é muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes. E também é uma situação que você, mesmo que você tenha feito direito, por exemplo, você não viu na faculdade, tá? Ou seja, mas eu não poderia desestimular você. Eu tinha que arrumar um jeito de você gostar da matéria. Graças a Deus você gostou. Até mesmo porque você vai para a instituição onde você vai lidar diretamente com a Lei Complementar 75. E você vai, pessoal. Se Deus quiser, você vai. A menos que não seja a vontade de Deus. Talvez Ele esteja preparando algo melhor para você. Tá certo? Sim, Marcelo, mas já que Ele está preparando, deixa eu ir nesse e depois Ele me dá o outro. Algo melhor. Pois já quer os dois, né? Ser humano é dúvida. Não, calma. Seja feita a vontade de Deus. Mas é claro que a nossa vontade, tomara que a vontade dele seja igual à nossa, porque eu quero que você passe, e você também quer passar, né? Portanto, cuidado com a prerrogativa do PGR. Ele tem prerrogativa para ser processado pelos tribunais superiores. Olha que bonito, olha que bonito. É prerrogativa do Procurador-Geral da República ser processado em crime comum pelos tribunais superiores. Tá doido? Tribunais superiores são STJ, TST, STM e TSE. Nenhum desses tem atribuição para julgar Procurador-Geral da República, para processar e julgar. Não é pelos tribunais superiores, é pelo Supremo Tribunal Federal. Cuidado com essa pegadinha. É pelo Supremo Tribunal Federal em crime comum e em crime de responsabilidade pelo Senado Federal. Não é pela Câmara e nem pelo Congresso Nacional. Também caiu no exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira. Cabe ao Ministério Público da União propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores. Tá? No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao MPU propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores. Correta a alternativa, né? Apesar de ter uma certa polêmica, porque colocou a autonomia financeira, mas ele perguntou de forma aberta, né? Como ele perguntou de forma aberta e jogou aqui a autonomia administrativa, e isto aqui é uma decorrência da autonomia administrativa, então a alternativa está correta. Não está dizendo que o próprio MPU vai alterar o vencimento por ato próprio, porque aí não pode, tem que ser através de lei, mas ele pode propor, e usou corretamente, que é propor ao legislativo, porque se colocasse propor ao executivo, falso. Alternativa correta, uma alternativa aberta, tá certo? Que centraliza, a resposta está mais centralizada na autonomia administrativa do que funcional e do que financeira. Mas está correto, o SESP entendeu correto. Mas falando um pouco sobre essas autonomias, vamos lá um pouquinho? O que é autonomia funcional mesmo, pessoal? Você lembra? Fala aí para mim então, o que é autonomia funcional? É, isso mesmo, autonomia funcional é a segurança, melhor, é a liberdade, é a proteção dada ao Ministério Público para que ele, Ministério Público, não venha a sofrer interferências, ingerências de outros poderes, né? O Ministério Público não pode estar subordinado no que vai fazer, não pode estar subordinado ao Executivo, ao Legislativo. Ele tem nas suas atividades, ele tem autonomia para desenvolver, para executar aquelas funções institucionais, né? A autonomia financeira, prevista expressamente na Lei Complementar 75 e implicitamente na Constituição Federal, assegura o Ministério Público, né, o direito de elaborar a sua, muito bem, proposta orçamentária, né? E o Ministério Público aí, por ser autônomo, né, financeiramente, ele elabora proposta orçamentária, não precisa respeitar limite, não precisa prestar conta. É assim, né, pessoal? Ah, muito bem, é isso aí, parabéns, não é assim mesmo. Ele tem um limite da diretriz, né? Está limitado pela lei de diretrizes orçamentárias, muito bem, tá certo? E tem o dever de prestar conta. Presta conta para quem mesmo? Para o TCU? Não, muito bem. Presta conta para
Isso, para o Congresso Nacional. E o TCU é apenas auxiliar, não é isso, pessoal? Lembrando que tem 60 dias da abertura da sessão legislativa para prestar conta, né? Tá? Esse controle é chamado de controle interno ou externo? Controle externo das contas do Ministério Público da União. O controle interno é feito pelo próprio Ministério Público, tá certo? Por um dos seus setores, chamado Controladoria Interna, né? A Controladoria, lembrando que a Controladoria não é um órgão ele não constitui órgão especificamente. Sanado o problema, retornando então, senhores, é prerrogativa processual do Procurador-Geral da República ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal. Nós já falamos isso aqui, está correta essa alternativa, porque isso é realmente prerrogativa do Procurador-Geral da República. Próximo item, né? No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao Ministério Público propor... Não, na verdade eu parei foi aqui, né? No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao Ministério Público propor ao Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores. E aqui eu já tinha explicado que está correta esta alternativa, e nós estávamos falando, quando deu um certo probleminha, né, de que sobre a autonomia funcional e a autonomia administrativa, nós estávamos falando que a autonomia financeira, melhor dizendo, é a faculdade, né, é assegurada ao Ministério Público. Ele tem o direito de elaborar a sua proposta orçamentária, tem que respeitar a LDO, né, limites impostos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que prestar conta, e eu estava dizendo para você que tem 60 dias da abertura da sessão legislativa, presta conta ao Congresso Nacional e não ao Executivo. Isso é interessante, porque a proposta orçamentária é encaminhada ao Executivo, mas a prestação de conta é feita ao Legislativo, não é isso? Tá? Tranquilo? E o controle, isso chama-se controle externo, e o controle interno fica a cargo do próprio Ministério Público através de um setor denominado controladoria, né? Controladoria. Eu já falei que, não é órgão, controladoria não é órgão do MPU. O que é isso, órgão? Porque órgãos são aqueles 8, cuidado. Quais são os órgãos do MPF, por exemplo? Procurador-Geral da República, Colégio de Procuradores da República, Conselho Superior do Ministério Público Federal, Câmara de Coordenação e Revisão, não é isso? Corregedoria do Ministério Público Federal, Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador da República. Cada ramo compõe-se de 8 órgãos. Não colocou aqui, Controladoria. Então, Controladoria não é um órgão. Ele é um setor lá dentro. Tá certo? Ele é um setor onde você, provavelmente, quem for fazer em Brasília, talvez vai ser lotado no setor da controladoria. Tá certo? Mas o setor da controladoria do órgão Ministério Público Federal. Setor da controladoria do Ministério Público do Trabalho. E assim sucessivamente. Tá certo? Tá? 43. Na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, o Procurador-Geral da República representa o poder competente para a promoção da responsabilidade nos casos comprovados de omissões inconstitucionais. Errada, pessoal. Errada pelo seguinte: não é atribuição do PGR defender o cidadão. O PGR, ele é chefe do MPU e tem as suas atribuições. Ele é chefe do MPF e tem as suas atribuições. No que tange a defesa do cidadão, tem um sujeito para fazer isso, chamado Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, nível nacional. Em nível local, cada unidade vai ter o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. E o MPDFT vai ter um Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. Esse sim tem o dever de defender o cidadão, mas não o Procurador-Geral da República, portanto, incorreta, uma questão errada. A fiscalização das atividades funcionais e de conduta dos membros do MPU é incumbência da Corregedoria do Ministério Público Militar. Olha que bonito, pessoal. Que bonito um caramba. Isso aqui está errado, porque olha só,
deu à Corregedoria do MPM uma atribuição para fiscalizar a conduta funcional de todos os membros, inclusive do MPT, do MPF, do MPDFT. E isto é um absurdo, isso não pode, porque cada ramo terá sua própria corregedoria, e a corregedoria do MPM vai realmente fiscalizar as atividades funcionais dos membros, não do MPU na sua integralidade, mas dos membros do MPM. Aqui generalizou, tá certo? Portanto, questão errada, tá? Acerca da autonomia, da estrutura e funcionamento do MPU, julgue os itens a seguir. Tá? É atribuição do Procurador-Geral da República propor ao Presidente da República os projetos de lei de interesse do MPU. Olha que feio. É realmente atribuição do PGR propor projeto de lei, mas não ao Presidente da República. Ele propõe diretamente ao Poder Legislativo e não ao Presidente da República. Para o Presidente da República, ele propõe, ele encaminha a proposta, isso mesmo, orçamentária, tá certo? E o 46, portanto, 45 aqui errado, por causa da aqui Presidente da República. A estrutura completa do Ministério Público da União é constituída pelo, primeiro, Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Errado, faltou aqui, né? Faltaram o Ministério Público do Trabalho e também o Ministério Público Militar. A estrutura completa do MPU são os 4 ramos: MPF, MPT, MPM e MPDFT. Portanto, questão errada também, porque só citou 2 ramos, sendo que a estrutura completa, 4 ramos. Cuidado, hein, pessoal? Vão acrescentar aí também o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas da União. Errado, tá? Não faz parte do MPU. A respeito, aí uma questão de direito constitucional que eu peguei lá para vocês, porque bate um pouco, aborda o Ministério Público, de certa forma, né? Não é de legislação aplicada, mas eu coloquei aqui porque faz referência, eles podem cobrar, tanto na Constituição Federal, na parte da CF ou na parte de legislação aplicada. A respeito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, julgue os itens seguintes. São funções essenciais à Justiça as do MP, do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Advocacia Privada e da Defensoria Pública. Perfeito, senhores. É assim que está lá no capítulo que inicia ali no artigo 127 da CF. Ora, é verdade, né? Compõe as funções essenciais da Justiça o MP, a Advocacia Pública, ou seja, a AGU, a Advocacia do Estado, a Advocacia da União, a Advocacia Privada, que é o que eu exerço, a Defensoria Pública, tá certo? Essas instituições, elas estão lá no grupo chamado Funções Essenciais à Justiça, correto, tá? Então não é, né, Marciano, se colocar assim, ó, constitui, o Ministério Público é a única instituição que é considerada essencial à justiça. Ó, o Ministério Público é a única instituição considerada essencial à função jurisdicional do Estado, essencial à justiça. Falso! Não é só MP, é o MP, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Tá? CESP 1999, tá? Assistente, na verdade, assistente meio, né, que era considerado ainda, constitui princípios institucionais do Ministério Público. Você lembra dos princípios institucionais? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Isso aqui ficou de graça, né, pessoal? Constitui princípios institucionais do Ministério Público. E ainda era de A, B, C, D, E, alternativa, né, para marcar uma. Unidade, divisibilidade, pode parar. Indivisibilidade. Pluralidade ideológica, negativo. Pluralidade, divisibilidade, negativo. Unidade, indivisibilidade e independência funcional, tá certo? Multiplicidade, não vou nem ler o resto. Então, a alternativa D é a correta. Isso aí, Marcelo, isso aí, ó, pode cair do jeito que for que nós vamos matar, exatamente. Ainda nesse mesmo concurso de 1999 pelo CESP, a questão mais polêmica de todos os tempos, pela madrugada. Como é que o CESP cobra um negócio desse? Olha o que o CESP colocou, pessoal. O MPU, 2 pontos, integra o Poder Executivo? O MPU integra o Poder Executivo? Isso aqui é um assunto sobre perfil constitucional. O MPU é uma instituição
ela é uma instituição autônoma e independente. Não está vinculada a nenhum dos poderes. Tanto que o próprio SESP colocou numa alternativa ali que nós vimos anteriormente, que ele constitui, está lá no capítulo, no título onde que vai estar, na parte da Constituição Federal que trata, no capítulo que trata das funções essenciais da justiça. E aí ela veio em 1999, né? Por isso que talvez em 2010 não cometeu esse erro, né? Esse equívoco, na verdade, com todo respeito, e querer colocar. Porque olha só, pessoal, acha uma alternativa correta aqui. O MPU integra o Poder Executivo? Não. Poder Judiciário? Não. Integra o Poder Legislativo? Não. Vai acabando as alternativas. Você vai ter que pedir outra prova para o examinador. Dá outra prova aí que essa aqui está errada, me dá outra. Não pode. Você vai ter que, não, vamos ter que achar aqui. Integra o Poder Executivo? Não. Integra o Poder Judiciário? Não. Integra o Poder Legislativo? Não. Constitui, conforme assentado na jurisprudência, é um quarto poder? Nem pensar, só tem 3 poderes. E integra simultaneamente os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário? É doido? Então, não teve resposta correta aqui. Aí tem que, quando você depara com uma situação dessa, ainda bem que não vai ser assim, né, na sua prova, porque a sua é pau direto, no sentido de que acerta ou não acerta. No meu caso vai ser, Marciano, acerta ou acerta, entendeu? Não tem essa outra alternativa. Ou eu acerto a questão, Marciano, ou eu acerto a questão. Errar não, Marciano, eu posso até deixar em branco, mas anota aí, Marciano, não vou errar a questão. Aí, garota, é isso mesmo, é assim que se fala. É assim que se fala. Primeira coisa, nós temos que confiar em Deus, mas nós também temos que confiar no nosso potencial. E confiar no potencial não é ser metido, né, pessoal? Não é ser arrogante. Você não vai sair também por aí falando por todo mundo que você é mais você que confia. Não, mas para você, no seu interior, você vai confiar. Porque se Deus está dentro de você, e você confiando também, você está confiando em Deus também. Claro, nossa confiança primeiramente é em Deus, mas temos que confiar também no nosso potencial. No sentido que, poxa vida, eu fiz minha parte, eu estudei, fiz o curso, entendeu? Fiz sacrifício, dormi pouco, sacrifiquei minha família. Quantos de vocês, às vezes, teve que falar para o filho, filho, espera ali, filho, depois doeu no coração, né? Hoje eu estava preparando aula para vir para cá, meu filhinho querendo subir, e eu, filho, por favor, fica ali. Depois eu peguei e fui lá dar um banho nele. Mas é assim. E você que está estudando, quantas vezes você passou por isso? Entendeu? Esposa, né? Fez a sua parte, tá certo? E fez a sua parte, e você então, se você fez, vai para a prova confiante também em você. Tá certo? Para você não, porque a confiança, né, não podemos confundir confiança com arrogância, não, mas a confiança com aquela confiança de humildade. Senhor, eu fiz minha parte, vou lá e eu vou estar confiante sim. Aí seja feita a tua vontade. Então olha só, neste caso aqui, pessoal, não é AE, porque não integra nenhum dos poderes. Não é quarto poder, não é do legislativo. E aí o SESP marcou como correta a alternativa A, integra o Poder Executivo. Senhores, isso aqui deu recurso. Isso aqui até, eu acho que até o Papa que leu essa aqui, acho que até ele recorreu. Nem fez concurso, ele recorreu dessa alternativa, porque isso aqui é um absurdo, entendeu? É um absurdo. Tá? Até tudo, porque olha só o que o SESP fez. Considerou o Executivo porque levou em consideração a natureza jurídica da atividade que o Ministério Público exerce. Mas nem perguntou sobre a natureza jurídica. Poxa, seja humilde e anula a questão, meu irmãozinho. Entendeu? Seja humilde e anula a questão. Tá? Hoje, se fosse hoje, certamente o SESP, do jeito que está bastante desenvolvido, e aí o meu respeito para o SESP, ela anularia essa questão hoje. Tá certo? Aí, pessoal, colocou como integra o executivo, porque a natureza, levou-se em consideração a natureza jurídica, provavelmente, tá? Porque integrar no sentido de vincular ao poder, não. Tanto é verdade que depois você entra aí, busca uma prova, vai no Google e busca essa prova lá. Foi do TJ do Acre em 2002. Eu acho que você busca lá pelo SESP, TJ do Acre 2002, tem uma questão lá que já fala, já o SESP 6 anos depois corrige isso aí e lá coloca: o Ministério Público integra funcionalmente o Executivo? Falso. Não integra, ele não está, ele tem estrutura própria no sentido de que a Constituição Federal tratou de forma
em parte separada, não está no mesmo capítulo de que trata o Executivo. Mas o CESP considerou certa por causa que falou o seguinte: bom, Ministério Público julga? Não. Então não é do Poder Judiciário. Ele faz lei? Não. Então não é do Legislativo. Aí por exclusão sobrou o Executivo. Ainda bem que agora não é assim de marca X, de múltipla escolha, agora é na certo ou errado. Tá? Assistente administrativo também, agora CESP 1996. Tá? O Ministério Público de um dos territórios brasileiros é uma instituição. Olha aqui, pessoal. O Ministério Público de um dos territórios brasileiros é uma instituição funcionalmente independente, mas com autonomia parcial, por estar restrita no território. Primeira coisa, senhores, não existe autonomia parcial do MP. Tá certo? Realmente, pessoal, o Ministério Público ele é um funcionamento independente, mas independente, sem querer questionar território, mas não existe autonomia parcial. Tá certo? A autonomia do Ministério Público é total. Claro que ele não tem autonomia política, a autonomia administrativa, funcional e financeira. Tá certo? É errado. Permanente, essencial à função jurisdicional local, instituição permanente e essencial à função jurisdicional local. Que local? Tá? Função jurisdicional local de quê? Que local? Tá? Também errado. Tá? Com atribuição restrita à área geográfica do respectivo território? Não. Por quê, pessoal? Porque o MP que atua num território, na verdade, ele não é do território, ele é do Distrito Federal e que também exerce as atribuições em território, tá certo? Então não é restrito no território, porque o TJ e o DF, sendo que o MP dos territórios também é do DF. Com orçamento vinculado ao da União, tá doido? Tá certo? O orçamento tem proposta orçamentária, o orçamento é do MPU. É uma instituição inexistente, resposta correta, inexistente. Que ué, Marcelo, então você quer dizer que não tem MPDFT? Tem, mas ele quis dizer que o território terá um MP, que nem o Estado, o seu Estado aí. O seu Estado não tem um MP? Tem. Se tivesse um território brasileiro, hoje não tem, mas pode ser criado, vai ter um MP lá no território? Não, o MP que atua lá é o MPDF. Por isso que fala MPDFT. Então é uma instituição inexistente porque o território não ganhou Ministério Público próprio. É o Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Questão inexistente. Achei bastante difícil, tá certo? Voltando então, tá? Funcionamento independente, está certo? É funcionamento independente, mas com autonomia parcial, negativo. Permanente e essencial à função jurisdicional local só do território e lá do Distrito Federal, tá certo? Centralizou só no território, com atribuição restrita à área geográfica do respectivo território. E o DF? Com orçamento vinculado à União? Não. Tem orçamento próprio, o MPU. Uma instituição inexistente. É inexistente, não está dizendo que não vai ter MP que atua no território. Tem. Mas não é dele exclusivo. É também do Distrito Federal. Tá? Aí 96 também, CESP, em decorrência do princípio da indivisibilidade, substituição recíproca, indivisibilidade do Ministério Público, é correto afirmar que aos membros... Lembra do princípio da indivisibilidade? O que é o princípio da indivisibilidade mesmo? Mas é o princípio que fala que não pode perder o cargo senão por sentença judicial. Agora você endoidou de vez, Marcelo. Negativo. Isso que você está falando é garantia da vitaliciedade. Muito bem, pessoal. A indivisibilidade é a possibilidade de substituição recíproca. O membro não vincula ao processo. Se ele entrar de férias, outro vai atuar naquele processo que ele atuava. Se ele mudar, se ele for removido, se ele pedir remoção, se for removido de ofício, no sentido com aquela questão do conselho, né, que pode remover e tudo mais, interesse público, maioria absoluta, etc. Nesse caso, né, outro membro irá atuar no seu lugar. Isso que é indivisibilidade. Pois bem,
Em decorrência do princípio da indivisibilidade do Ministério Público, é correto afirmar que aos membros do Ministério Público de um Estado, os membros do Ministério Público de um Estado podem exercer suas funções em outro Estado. Pode parar por aqui. Pode parar. Então, quer dizer que o membro, né, do Ministério Público de Minas Gerais pode exercer a atividade no Espírito Santo? Negativo. Tá certo? Errado. Os membros do Ministério Público de um Estado podem ser substituídos uns pelos outros, não havendo vinculação ao processo judicial do promotor de justiça que oficiou primeiramente. Dentro do Estado, eles podem substituir. Substituição recíproca, a correta é a B. Vamos ver a C, então? Todos os membros do Ministério, todos os ministérios públicos do país submetem-se a uma só chefia, a saber, Procurador-Geral da República. É errado por duas situações. Primeiro, que ele pede indivisibilidade. Está errado por quê? Porque quando se fala em chefia, estamos falando em unidade. Primeiro erro. Segundo, que não compete ao PGR chefiar todos os ministérios públicos. Cada Ministério Público dos Estados, cada Ministério Público Estadual terá o seu chefe, Procurador-Geral de Justiça. Dois erros. Os membros do Ministério Público da União podem ser transferidos a pedido ou por iniciativa da Procuradoria-Geral da República, da carreira de um ramo para outro. É doido? Então, quer dizer que pode trocar, sair membro do MPT para o MPF. Negativo, falso. Tá certo? A própria Constituição Federal veda a transferência, ou seja, tem que fazer concurso. Quer sair do MPF, está enjoado de estar no MPF, então faça concurso. Tá? E não pode existir mais de um membro do Ministério Público com idênticas atribuições. Claro que pode. Imagine uma procuradoria onde tenha 25 membros, procuradores da República. São funções idênticas. Cada um vai atuar em uma vara, cada um vai ter seu gabinete. Então pode sim, está dizendo que não pode existir mais de um membro. Não pode mais ter mais de um promotor numa cidade, mais de um procurador da República, mais de um procurador do trabalho. Claro que pode, tá certo? Em decorrência, em 96, em decorrência da sua autonomia administrativa, é assegurado ao MPU propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos de membros da instituição, mas não lhe compete propor a criação de cargos de serviços auxiliares cuja iniciativa privativa do Presidente da República. Errado. Está certo até aqui. Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de cargos de membros da instituição, bem como de serviços auxiliares. Então, quer dizer que para criar cargo para vocês, o PGR não pode fazer o projeto? Claro que pode. Errado, então, a letra A. A autonomia administrativa autoriza organizar os seus serviços auxiliares, desde que o faça observando as diretrizes definidas pelo ministro da Administração e Reforma do Estado. Ah, é? Então, quer dizer que para fazer concurso de remoção tem que pedir autorização para o Executivo, para esse Ministério. Falso. A autonomia administrativa autoriza organizar seus serviços auxiliares livremente, né? Não está vinculado ao Poder Executivo, ao Ministério. Prover privativamente os cargos de suas carreiras. Aí, vamos deixar isso aqui. Vamos para outra. Não se submete a controle externo. Tá doido? Tá doido? Controle externo é feito, inclusive, pelo Congresso Nacional. Errado. Realizar os seus concursos públicos e dar posse aos aprovados, desde que não exista decreto do Presidente da República impedindo contratação no âmbito da administração pública. Negativo. Não interessa se está... o Presidente da República baixou um decreto dizendo que é contenção de gasto. Não pode fazer concurso, não pode nomear. Problema dele. Entendeu? Porque o Ministério Público tem autonomia administrativa. Basta ele verificar se tem orçamento e se tem condições de fazer o concurso na sua gestão, né? No seu livre, na sua discricionalidade administrativa. Portanto, está correta aqui prover privativamente os cargos de suas carreiras. Trouxe um pouco de dúvida por causa da palavra privativamente, mas privativamente quer dizer assim, cabe a ele, Ministério Público, prover, dar posse, né? Nomear e dar posse aos seus membros e também aos seus serviços auxiliares, né? Aqui, então, prover privativamente os cargos de suas carreiras.
Tá certo, porque quais são os cargos da carreira? No MPF, subprocurador, subprocurador-geral da República, procurador-geral da República, procurador da República. MPT, subprocurador-geral da República, procurador-geral da República, mas não é doido? Subprocurador-geral do Trabalho, procurador regional do Trabalho e procurador do Trabalho. MPM, subprocurador-geral da Justiça Militar, procurador da Justiça Militar e promotor da Justiça Militar. MPDFT, procurador de Justiça, promotor de Justiça e promotor de Justiça adjunto. Entendeu? Tá correto. Agora, e se coloca assim, ó, prover privativamente todos os seus cargos. Falso. Porque todos os seus cargos não, só os cargos da carreira. Porque quando coloca todos os seus cargos, o cargo de chefe tem limitação. Porque o chefe do MPDFT é provido por quem? Pelo presidente da República, ele que nomeia. O chefe do MPU, que é também chefe do MPF, é provido por quem? Pelo presidente da República, que é o PGR. Agora, as carreiras, quem vai nomear os membros? Quem nomeia é o próprio PGR. Quem dá posse é o chefe dos respectivos ramos, né? Beleza? Então, correta a alternativa C, tá? Senhores, então fizemos aqui a nossa revisão, tá? E a nossa revisão, a nossa resolução de exercício, tá certo? Satisfação enorme, pessoal, muita satisfação mesmo, tá? Por quê? Porque eu queria fazer essa resolução com vocês, continua à sua disposição, tá? E ainda temos a aula de revisão, tá certo? Que eu vou gravar já no outro estúdio, tá certo, pessoal? Muito obrigado, satisfação mesmo, tá? E daqui a pouco, até daqui a pouco, com a aula de revisão geral. Tá certo, pessoal? Fique com Deus e até a próxima.